Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa tarde com professores tão ilustres. Gostaria de agradecer à direção do IBDT pelo convite, por estar aqui nesse seminário. Já venho há diversos anos, já estamos na 8ª edição, já compareci muitas vezes a esse seminário como palestrante também. É sempre um prazer, um seminário extremamente importante já na história do nosso direito tributário. Agradecer especialmente aí a pessoa do professor Luiz Flávio Neto, a quem estendo as homenagens à direção do IBDT como um todo. O tema do nosso painel é Planejamento Tributário Internacional. O painel é composto por mim, Marcos Valadão, que presido, né? O professor Philip Baker, professor visitante da Universidade de Oxford e da Universidade de London, e barrister no Queen's Counsel do Reino Unido. Professor Luiz Flávio Neto, coordenador e professor do mestrado profissional em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento do IBDT, com postdoctoral research, um postdoctoral research fellow no IBFD, na Holanda. Professora Clara Moreira, que também vai ser a moderadora desse painel, do mestrado profissional em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento do IBDT e doutora pela USP. Professora Isabel Garcia Calista Fonseca, professora colaboradora do mestrado em Direito Tributário Internacional do IBDT, doutora pela London School of Economics. E minha amiga Ana Cláudia Tsumi, Utumi, professora de mestrado também em Direito Tributário do IBDT e doutora pela USP. Então, esse é o nosso painel, a composição do nosso painel. Podem ver que são especialistas do mais alto calibre e um grande conhecimento no tema que vamos discutir. Os temas, embora o título do painel seja Planejamento Tributário Internacional, nós temos temas mais, escopos mais delimitados em alguns temas. Então, trataremos de ajuda estatal em caso e planejamento tributário internacional, especialmente temos questão da Covid envolvida aqui na pandemia, envolvida no assunto também. Discutiremos a norma geral antielisivas e normas específicas antielisivas e a cláusula PPT, que esse cenário internacional pós-BEPS apresenta novidades em relação a isso. A cláusula PPT, para quem não conhece, é a Principal Purpose Test, o teste de propósito principal, que é uma norma geral antielisiva de um escopo até mais aberto do que a gente normalmente tem nas legislações internas. Vamos tratar também de normas CFC brasileiras e como está a posição aí das decisões judiciais e administrativas, especialmente em face dos tratados internacionais. Então, esse é o escopo temático do nosso painel. Mas antes de passar a palavra à moderadora, eu gostaria de lembrar que os temas discutidos estão também espelhados em artigos que compõem os capítulos de um e-book que vai trazer os anais, né, do seminário, que será publicado na sequência. Então, estarão acessíveis os artigos a todos os participantes posteriormente. Essa é uma boa coisa para a gente ter um material desse seminário tão importante, com bastante conteúdo. Dito isso, a palavra à professora Clara. Muito obrigada, Marcos. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao Philip Baker, professor Philip Baker, que vai tratar sobre o tratamento do planejamento tributário no contexto europeu, considerando os casos de state aid. Por favor, Philip. Very good. Can I begin? Eu vou começar, eu espero que vocês possam me ouvir bem. Se você não puder, por favor, me avise se não estiver ouvindo bem. Eu primeiro agradeço aos organizadores por me convidar para falar hoje e me pediram para falar sobre um tema que seria planejamento tributário internacional, principalmente sobre a União Europeia. Eu acho que seria, então, ajuda estatal e a União Europeia. O que sobrou da União Europeia, não?
Nós estamos ainda tendo disputas ali, litígios, quais são as regras que nós temos que ter para o futuro. Eu vou falar sobre, então, as regras estaduais no tratado, na função da Comunidade Europeia, que é parte do regulamento da concorrência, não apenas das tributárias. Seria, então, uma ajuda garantida a um Estado-membro, recursos em qualquer formato que possa haver, então, com relação à distorção e à concorrência, seria, então, a produção de certos commodities tratadas pela... E nós temos, então, nós temos uma precedente aqui com relação à ajuda estatal, estadual, e, no caso, seria, então, o que isso se refere à tributação. Primeiramente, seria parar o governo dar dinheiro às companhias e levando o dinheiro que sobra na companhia e dando benefícios tributários é uma forma de ajuda. Agora, onde nós temos, então, eleito uma ajuda estadual, então, as pessoas que trabalham com o lado tributário, com relação à concorrência, se definir-se essa ajuda estadual, então, o governo pode ter um desafio frente à corte na Europa, e as cortes ali entenderiam o propósito. O que nós temos desde os anos 90, nós temos interesse, então, no Estado e a posição dele com relação a esse assunto. Desde dezembro de 97, nós tivemos o pacote tributário, nós temos, então, um código de conduta para as tributações nos negócios na União Europeia. E em 2000, então, nós começamos então com o histórico, não? Aqui nós tivemos uma investigação focando especialmente num regime tributário, onde nós tivemos governos especiais, tendo um governo especial e um regime especial tributário. E nós tivemos, então, um código de planejamento internacional. Nós tivemos um centro de coordenação, e seriam regimes especiais que nós estamos trabalhando nesse momento ligados à OCDE, e nós tivemos um processo de concorrência tributária que foi prejudicial. Então, talvez esses regimes, que houve um fechamento no meio de 2000. Passando adiante para 2010, o histórico aqui é o número de pesquisas do Parlamento e o Senado Europeu com relação, nós falamos, sweetheart deals para as empresas. Então, notou-se que sem a criação de um sistema, um regime específico, empresas individuais poderiam receber um benefício através de uma decisão, um acordo de preço adiantado, e no início de 2013, a OCDE começou o seu projeto BEPS e a Comissão Europeia começou um número de investigações de auxílios de estados com relação às decisões dadas por governos para determinadas empresas, e nós vamos ver quais são no momento. Então, na verdade, é muito conectado e paralelo com o projeto BEPS OCDE, especialmente Action 5, Action 5. Então, quais foram as empresas investigadas? Vocês sabem os nomes. Então, a comissão publicou uma decisão com relação Fiat, que presume-se ter recebido auxílio estatal em Luxemburgo com decisões sobre precificação, Starbucks dos Países Baixos, a Apple da Irlanda, a Legacy, certo? O Amazon de Luxemburgo, Engie,
a empresa francesa de energia Luxemburgo, McDonald's, não sabemos exatamente o que a McDonald's faz, mas alega-se que receberam um auxílio estatal de Luxemburgo e talvez tenha com a compra do Big Mac. Bom, então este foi o único caso onde a comissão, durante a sua investigação, não encontrou auxílios. Em todos os outros casos, encontrou-se que a preocupação do governo deu-lhes algum tipo de auxílio. A Amazônia End não temos uma decisão ainda. Então, conforme mencionei, os governos e as empresas podem desafiar as decisões, e foi o que fizeram, conforme vocês sabem, nós temos várias decisões dos tribunais nessa área. O único caso que a Comissão Europeia teve foi o caso da Fiat. Numa decisão em 24 de setembro do ano passado, o tribunal encontrou que Luxemburgo deu um auxílio à Fiat. A Fiat foi tá desafiando isso e impetrou um recurso no tribunal. E, no mesmo tempo, a decisão do tribunal foi no caso do Starbucks. Nenhum tipo de auxílio foi comprovado pela Comissão Europeia. E talvez, digamos, o maior cabeçalho de tudo isso foi no meio de julho, 15 de julho, para ser mais preciso, o General Court, no caso da Irlanda e Apple, a Comissão Europeia falhou em provar que a Irlanda tinha recebido algum auxílio do Estado para a Apple, e nós temos até uma outra semana a partir de hoje para a Comissão Europeia decidir se eles vão entrar com recurso para este caso ou não. Não posso falar mais sobre isso porque eu estou de fato envolvido como equipe jurídica da Apple. Ainda temos 2 destes casos pendentes. A Amazon teve uma audiência em março e a Engie uma audiência em 15 de setembro. Então, a Comissão Europeia geralmente ganhou os casos no lado da lei. A proposta com relação à lei geralmente foi mantida, mas perdeu nos fatos. Com relação aos fatos do caso, a comissão falhou em provar de que havia, de fato, auxílio dado a, por exemplo, a Starbucks ou para a Apple. Não há dúvida, com relação à lei, a Comissão Europeia empurrou os limites das investigações de auxílios de estados e agora está estabelecida a sua posição de que eles podem investigar decisões, especialmente com a relação ao transfer pricing, a favor de grupos ou empresas que talvez sejam parte de uma plano geral de tributação, para reduzir, no geral, a tributação para os impostos pagos por aquele determinado grupo. Então, a agenda de auxílio estadual tem o seu histórico. Há outro desenvolvimento que eu gostaria de chamar a atenção rapidamente, que é a, a comissão informou recentemente uma agenda tributária justa e simples. Então, a Comissão Europeia pegou 4, 5 anos, e a nova comissão, o escritório, no último final do ano passado, e é uma publicação da sua agenda para os anos até 2025 e 24. E foi publicado no mesmo dia da decisão para a Apple. E interessante pergunta de qual era a importância disso, ou se a comissão estava tentando, de fato, talvez a comissão, na verdade, tentou adivinhar que eles fossem perder o caso da Apple. Então, tentaram desviar a atenção ao iniciar a sua nova agenda, mas há muitas coisas nessa agenda e o plano de ação com 25 ações distintas. E também temos uma proposta para estender os arranjos para uma cooperação administrativa. A DAC, a extensão de as plataformas digitais, essa é a proposta, que as plataformas digitais como Airbnb, Uber vão ter que fornecer detalhes com relação aos seus clientes e os serviços que estão provendo, como para as autoridades tributárias. Agora, com relação a terceiros países, como países na América Latina, o meu país agora, conforme estamos saindo
Europeia, também estamos incluídos aí, então isso é uma comunicação com relação, boa governança tributária. Então essa União Europeia, ela vai pegar um status internacional promovendo tributação justa, reduzindo aquela concorrência injusta, tanto na Europa Europeia e também internacionalmente, envolvendo, por exemplo, uma atualização para a lista da União Europeia para aquelas jurisdições não cooperativas. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui nessa conferência vive nessas jurisdições que não cooperam. Então, existe um gráfico bastante inteligente da Comissão Europeia nesse assunto. Eu não posso falar com muitos detalhes com relação à agenda do Simple Tax, mas eu chamo a atenção a alguns dos pontos com relação à assistência na recuperação de tributos não pagos, então alívio de impostos retidos na fonte, no lado positivo uma tabela com relação aos direitos dos contribuintes e também trabalho com relação ao transfer price, então um comitê para resolução de disputas e vai até 2023. E quando você lê um plano tão ambicioso neste momento, você se pergunta, bom ou quão bem vai sobreviver e a preocupação dos Estados-membros com relação à Covid-19. Com isto, eu passo a palavra ao presidente da mesa e muito obrigada. Muito obrigada, filha, Thank you. Aula, que sempre há muito a se aprender e novos passos virão e possivelmente a saída do Reino Unido representará uma mudança muito grande para o direito inglês e o tratamento a ser dado ao planejamento tributário internacional. Nesse momento, antes de passar para o próximo palestrante, painelista, eu gostaria de pedir que fosse lançada a primeira pergunta. A plateia peço que respondam em até 30 segundos, e ao final nós vamos comentar a resposta dada. Agora sim, já passando ao painel, nós vamos começar falando sobre GAR e PPT, e para começar a apresentação sobre o tema, eu gostaria de pedir à professora Ana Cláudia Lutumi que assumisse o debate. Obrigada, Clara. Um prazer estar nesse painel, ainda mais com o professor Philip Baker e com o Valadão, Luiz Flávio, Isabel e Clara. E antes de mais nada, o Valadão, errando, acertou. Meu sobrenome deveria ser Utsumi, mas o cartório, quando foi registrar os meus avós, acabou registrando Utumi. Então, o Valadão, na verdade, estava absolutamente correto com relação ao meu sobrenome. Eu vou compartilhar a tela aqui para... Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente conversar um pouco. O tema que eu escolhi para falar sobre GAR e Principal Purpose Test, acho que é um tema aí que cabe no universo brasileiro, mas também a questão do Principal Purpose Test. A gente vai ver que é um assunto que vem sendo discutido aí nos em várias partes do mundo, não é uma discussão exclusivamente brasileira, não é uma discussão tranquila, uma discussão fácil, acho que a gente está começando, está engatinhando ainda nessa discussão do Principal Purpose Test, e certamente ainda vai demorar muito para chegar nas águas calmas aqui do meu fundo virtual, né? Ainda vai demorar muito tempo, acho que ainda a gente tem bastante aí a discutir, a aprender, e enquanto isso, uma preocupação muito grande, tanto para os contribuintes quanto para as autoridades. Vamos lá, então. Acho que as perguntas fundamentais, quando a gente fala de economia tributária de maneira geral, pergunta que todo mundo faz aos tributaristas, sejam os tributaristas que trabalham em empresas, sejam os tributaristas que trabalham como assessores, quais são os critérios que os contribuintes têm que levar em conta para decidir se vão ou não adiante com uma transação que reduza a tributação? E o que o contribuinte pode fazer em relação à redução da tributação sem que isso atraia riscos significativos no caso aí de uma disputa? Acho que são questões aí fundamentais que afetam o dia a dia
da atividade empresarial, o dia a dia aí das decisões empresariais em qualquer operação que vamos dizer, que reduza a carga tributária, ainda que isso seja um efeito consequencial daquela determinada transação. A gente tem que lembrar que, no caso brasileiro, nós não temos uma regra geral anti-elisiva. Aqui é o parágrafo único do artigo 116, que é uma regra que muitas vezes ela é mencionada como se norma geral anti-elisiva fosse, no julgamento ainda em andamento perante o Supremo Tribunal Federal, a gente já teve a manifestação da relatora Carmen Lúcia, que esse parágrafo, primeiro, ele é constitucional, ou seja, esse parágrafo ele é constitucional. Segundo, ele não se presta necessariamente aos casos em que se tem a elisão fiscal, ou seja, em que se tem a economia tributária lícita. Ele visa, né, na opinião da ministra Carmen Lúcia, essas situações de evasão fiscal, ficando aí reforçado a questão que não existe uma norma geral anti-elisiva no Brasil. Como consequência, a gente tem um número muito grande de disputas, né, e um valor muito grande envolvido. Ou seja, não é só o número de casos, mas sim também o montante envolvido em cada uma das disputas, que facilmente pode chegar na casa de bilhão, ou seja, mais facilmente pode envolver aí bilhões de reais a disputa de uma única empresa nesse tema. E aí, hoje, se eu não tenho a norma geral anti-elisiva, quais são os mecanismos de discussão? Quais são os mecanismos que foram utilizados para a importação de conceitos aí ou conceitos de substância e propósito negocial? São principalmente os conceitos de simulação, mas de uma forma mais frequente aí nos últimos 10 anos, o conceito de abuso de direito. Abuso de direito num sentido aí bem amplo, na verdade, de abuso. E toda vez que eu tenho ou simulação ou abuso, consequentemente, eu tenho a multa agravada e a tributação, aliás, e a situação é considerada como evasão fiscal. E esses conceitos do Código Civil, eles são muito, muito amplos. Eles envolvem, por exemplo, agir contra costumes, né? Agir contra o que é o espírito da lei, o que é o objetivo da lei, o que é aquilo, o propósito econômico daquela determinada legislação. São conceitos extremamente amplos, né? Então, a gente não tem uma legislação clara sobre os conceitos de propósito negocial e a questão da análise da substância. E muitas vezes, ainda por cima, a gente encontra situações em que a análise do propósito negocial, eu costumo dizer que é um engenheiro de obra pronta, que chega naquela determinada construção e fala, deveria ter mais janelas, a porta não deveria ser aqui no meio, deveria ser mais do lado. Engenheiros de obra pronta. E por que eu chamo de engenheiro de obra pronta? Porque muitas vezes a disputa não é entender quais foram as razões econômicas que levaram o contribuinte àquela tomada de decisão, mas sim dizer, mas se eu fosse o contribuinte, eu não teria feito 5 janelas, eu teria feito 4. Se eu fosse o contribuinte, eu nunca colocaria a porta no meio da parede, colocaria no canto. E isso acaba sendo até uma certa distorção na análise do propósito negocial, porque a gente pode ter situações em que, claramente, se tem uma série de propósitos negociais, se possa ter análise pelo Banco Central, pela CVM, por minoritários, uma série de razões econômicas, e mesmo assim, esse caso ir para uma disputa justamente por entender que aquela economia tributária teria sido uma economia tributária entendida aí como uma economia indevida, né? Indevida. E a questão do Principal Purpose Test, que vem
no âmbito do trabalho do BEPS, né, no âmbito do trabalho do BEPS, e foi incluído expressamente no acordo multilateral de interpretação de tratados, no MLI, né, ele foi incluído como parte aí da prevenção do abuso dos tratados. E aí, nessa questão da prevenção do abuso dos tratados, o que o MLI ele traz? Ele traz justamente que o benefício do tratado não deve ser reconhecido quando, ao analisar todos os fatos e circunstâncias, se pode razoavelmente concluir que aquele benefício do tratado foi um dos propósitos principais. Um dos propósitos principais daquela transação que se está analisando. E aí, também, né, entendendo que, olha, você precisa... então, é uma análise do quê? Não é uma análise, é uma análise que leva em conta o conjunto do que foi feito. Se o conjunto do que foi feito deixa claro que aquele benefício do tratado é um benefício relevante o suficiente para ser considerado um dos propósitos principais, então as autoridades podem negar o benefício aí do tratado. Agora, qual que é a questão do teste do propósito principal? Já há muitos anos, não só no Brasil como em outros países, quando o propósito principal, o único propósito principal, é economizar impostos, isso é uma coisa que nós já temos aí várias experiências a respeito, né? E até do ponto de vista brasileiro, apesar de não haver legislação, né, sobre essa discussão de substância e propósito negocial, já está claro que as operações feitas com o único propósito de economizar tributos são operações que, em caso de briga, estão fadadas aí a serem derrotadas. Isso de maneira, mesmo sem uma legislação clara. Agora, e se eu tenho uma situação em que o propósito não é economizar tributos, mas a economia tributária ela é relevante. Em outras palavras, imaginem o seguinte, eu tenho o Tratado Brasil-Holanda, tem o IR-Fond sobre royalties de 15%, o Tratado Brasil-Espanha tem o IR-Fond sobre royalties de 10%. E aí eu transfiro, né, toda a gestão dos intangíveis da Holanda para a Espanha. Isso pode ser considerado, sob o teste do PPT, como algo que seria ruim? Se eu simplesmente disser, houve a transferência e pronto, pode ser que fique claro que o único objetivo seria economizar esses 5%. Agora, se eu estou fechando a empresa holandesa porque eu tenho operação na Espanha, eu estou centralizando minhas operações europeias na Espanha, agrego uma série de razões econômicas, eu consigo mostrar que eu tenho razões econômicas. Agora, se de tudo isso, se de toda essa reorganização que eu estou fazendo, a economia tributária representar 3% da economia total daquela reorganização, e se ela significar 10%? Se significar 15%? Como é que eu identifico essa questão, né, do principal purpose? Qual que é o propósito? Aliás, em que ponto da história um propósito se torna um dos propósitos principais? Né? Se eu economizar só 3%, quer parecer que é muito pouco. Se eu economizar 8%, começa a ficar mais relevante. Se eu economizar 10% e assim por diante. Isso no âmbito do tratado. Mas uma grande preocupação que temos é justamente a análise do PPT passar a influenciar
as análises tributárias, mesmo na ausência de tratados, ou seja, está expresso no MLI, está expresso na interpretação dos tratados daqueles signatários do MLI, que não inclui o Brasil. A gente tem que lembrar que o Brasil está renegociando cada um dos tratados e não entrou, não é signatário do MLI. Mas será que o Principal Purpose Test pode influenciar essa análise? Ou seja, eu tenho razões de negócios, eu tenho o que o CARF, em diversos julgamentos, vem analisando como a causa jurídica para fazer o que eu fiz, mas mesmo assim a economia tributária é relevante. Em que medida que essa discussão do Principal Purpose pode afetar? E aí eu tenho uma situação em que o contribuinte, né, entre nenhuma liberdade, todas as liberdades, tem uma série de conceitos aí em discussão, né, em uma série de conceitos. Conceito até de moralidade, o dever moral de pagar tributos, questão de competição, né, o propósito negocial, legalidade, pagamento da parcela justa de tributos. E qual que é o limite? Hoje eu não sei, no caso brasileiro, hoje eu não sei qual é o limite. Né? Se vocês pedirem, olharem uma transação e pedirem opinião para 2 tributaristas, vocês já vão ter 3 opiniões, porque realmente tudo é discutível, questionável. Então, hoje eu não tenho claramente, né, essa definição. E eu acredito que essa definição deveria vir por uma norma geral anti-elisiva, e não mais a questão de interpretações amplas do Código Civil. E, na verdade, o GAR, por mais que que a norma anti-elisiva não faça milagres, a gente sabe que não pode não resolver todos os problemas, né? O GAR ele seria útil como um guia aí para os contribuintes e para as autoridades nesse tocante. Então, e é importante que, já que o Brasil não tem um GAR, né, que uma norma geral anti-elisiva abranja também esses novos conceitos que vêm sendo discutidos internacionalmente. E aqui faltou complementar esse último ponto do slide, é que o GAR pode não resolver todos os problemas, mas pelo menos o GAR pode sim trazer uma luz aí para reduzir as disputas entre os contribuintes e as autoridades, justamente porque hoje a gente está na situação de ter um monte de conceito em discussão, né? Cada auto de infração ou cada disputa do contribuinte com o fisco tem aí uma união de razões distintas. Internacionalmente também vem se discutindo enormemente o que pode ser aceito e o que não pode ser aceito, com o acréscimo da discussão do Principal Purpose Test, ou seja, com o acréscimo aí de que nós temos aí essa discussão. Então, a gente precisa, de fato, ter um guia mestre, ainda que esse guia possa não ser a solução de todos os problemas. E por isso é que eu defendo aí que tenhamos, sim, uma norma geral anti-elisiva, muito embora tenhamos aí experiências internacionais favoráveis e desfavoráveis à norma geral anti-elisiva, mas no ambiente atual brasileiro, eu creio que uma norma geral anti-elisiva seria muito melhor do que simplesmente adotar os conceitos amplos que estão no âmbito aí do Código Civil. Então, com isso, agradeço aí a atenção de todos e volto a palavra aí para a moderadora e para o chair. Obrigada. Obrigada, Ana Cláudia, obrigada por todas as suas considerações e por inaugurar um debate que agora vai ser seguido pela uma manifestação do professor Luiz Flávio. Luiz Flávio, GAR e PPT, como funciona essa relação e como você enxerga essa possibilidade de comunicação das normas? Obrigado, Clara. Não posso deixar de saudar a cada um de vocês. Marcos Aurélio Pereira Valadão, meu grande amigo.
professor. O Philip nos pediu para não chamá-lo de professor, apenas de Philip Baker, mas é quase instintivo eu chamar de professor aquele que tem me ensinado direito tributário internacional há tantos anos, há tanto tempo, por suas apresentações, por seus livros, por seus trabalhos. Então, é quase instintivo, mas eu vou me forçar. Obrigado por se juntar a nós, Philip. Ana Cláudia Tume, Isabel Caliche, Clara, um prazer enorme estar aqui com vocês. E essa semana tem sido uma semana de enorme regozijo acadêmico, eu diria. Nós tivemos domingo, segunda e terça-feira um seminário, o primeiro seminário de pesquisadores em Direito Tributário Internacional, promovido em conjunto pelo IBDT, pelo IBFD da Holanda e também pela Faculdade de Direito Largo São Francisco, que nós recebemos 32 pesquisadores de 15 países diferentes, trazendo suas dissertações de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Temos aqui agora o congresso, ontem, hoje e amanhã, em que nós já temos o e-book, o Valadão fez referência ao e-book. Eu recebi a mensagem que algumas pessoas não receberam o e-mail encaminhando o e-book, então nós já solicitamos que nossa equipe técnica reencaminhe os e-mails, com trabalhos de uma série de painelistas que estão sendo apresentados, e uma reunião de tantos temas interessantes e tanta gente boa. Então, uma enorme felicidade de estar aqui hoje. E o tema também é um tema fantástico, que me foi pedido para enfrentar aqui hoje, Direito Tributário Internacional, que não é um tema novo. É um tema que já nos persegue há muito tempo. Eu diria que, se nós analisarmos os trabalhos do professor Klaus Fogger, nós já teremos uma série de apontamentos, de provocações, inclusive no sentido de que haveria implícito nos acordos de bitributação uma cláusula anti-abuso, ou seja, ainda que não houvesse uma cláusula expressa no texto do acordo de bitributação, haveria um costume internacional que justificaria um combate implícito presente nos acordos de bitributação ao abuso. Nós temos também uma velha discussão se as normas internas dos países podem ser trazidas à discussão quando se fala sobre planejamento tributário internacional. A professora Ana Cláudia trouxe aqui uma defesa para uma GAR brasileira, o que mostra que, em sua opinião, haveria sim a relevância do direito interno, do MAGAR, no direito interno, para o tratamento do planejamento tributário no âmbito dos acordos de bitributação. É uma discussão antiga, uma discussão que já existe há bastante tempo, e que nós temos algumas novidades. Naturalmente, o mundo pós-BEPS trouxe uma série de questões à discussão. Então, hoje eu vou aqui brevemente falar a respeito de como eu vejo o cenário brasileiro, como eu vejo a partir da aplicação dos acordos de bitributação celebrados pelo Brasil, como eu vejo a aplicação dessas discussões a respeito do planejamento tributário internacional, em especial aqui nessa primeira passagem aqui da minha participação, de estruturas de treaty shopping. E aí, fazendo aqui mais uma homenagem ao Philip Baker, ao professor Philip Baker, eu fui um pesquisador do IBDT, Philip, em 2008, mais ou menos, e o professor João Francisco Bianco, que foi presidente do primeiro painel de hoje do Congresso, me pediu para escrever um artigo sobre treaty shopping. E aí eu escrevi o artigo, e naquela época se imprimia, eu imprimi o artigo, entreguei ao João Francisco Bianco, ele pegou o texto, antes de ler, olhou para mim e perguntou: "Você consultou o livro de Philip Baker?" Aí tinha consultado, tinha feito a minha parte, e lá desde cedo aprendi que não se estuda direito tributário internacional e um tema como treaty shopping sem antes passar pelos trabalhos de Philip Baker. Então, uma alegria tê-lo aqui hoje novamente. Nós temos algumas discussões que têm avançado a respeito da matéria nos últimos anos. Eu me lembro que, em meados de 2008, em um dos congressos do IBDT, em que alguns dos palestrantes internacionais que estão no nosso congresso esse ano estavam presentes, em 2008 eles diziam: nossos países de origem estão se movimentando
para reagir ao planejamento tributário internacional em razão também da necessidade de recursos trazida pela crise que começou a assolar o mundo naquele período. No Brasil, eu também ouvia um certo governante dizendo que crise nenhuma haveria, que seria apenas uma marolinha, uma pequena onda, mas que mais tarde chegou sim ao Brasil. Mas em meados de 2008, essa ideia começa a estar mais presente em alguns países. Precisamos reagir a planejamentos tributários. É um tema diferente do que o Philip nos trouxe. Quando o Philip fala sobre o tema do State Aid, ele está falando em como um tribunal irá limitar o direito dos estados a conceder benefícios e aí incrementar o planejamento tributário, possibilitar estruturas de planejamento. Aqui o tema é como os estados eles têm competência para que eles possam reagir ao planejamento. E aí o projeto BEPS nos marca uma mudança. De antemão, nós olhamos o preâmbulo da Convenção Modelo da OCDE, pré-2017, quando nós olhamos hoje o preâmbulo atual, pós o acordo multilateral, o EMALAI, e aqui incorporando essas ideias de intolerância a determinados planejamentos tributários internacionais, em especial estruturas como Treaty Shopping, instrumentos híbridos, nós já temos esta mensagem desde o preâmbulo da nova Convenção Modelo da OCDE. E aí, apenas fazendo aqui abrindo um pequeno parênteses, o que seria esse tal Treaty Shopping? As tradutoras, eu não sei se elas estão traduzindo a expressão Treaty Shopping, mas quando eu traduzo literalmente, Treaty Shopping é a compra do direito a um tratado. Então, aqui nesse meu slide, eu tenho o estado X, o estado Y e o estado Z. Suponhamos que o estado X não tem um tratado com o estado Z, mas o estado X tem um tratado de bitributação com o estado Y, e o estado Y tem um acordo com o estado Z. Então, se a empresa XCO realizar a empresa X realizar uma operação com a empresa Z, nós não teremos um tratado sendo aplicado, ao menos de maneira mais imediata, mas se eu tiver uma operação sendo realizada no estado Y, eu posso ter aqui talvez um trampolim para esta operação e aí eu teria o acesso aos benefícios dos tratados. Então, uma estrutura básica de Treaty Shopping, que naturalmente cada caso demanda suas peculiaridades. Apenas um parênteses para falarmos do que estamos tratando. Quando a Convenção Modelo já denuncia no seu novo preâmbulo essa intenção de trazer agora normas gerais, ou algumas normas específicas também, tratando de situações específicas de planejamento tributário internacional, esta mesma mensagem é refletida em diversos outros artigos da Convenção Modelo da OCDE. Então, nós temos artigo 7º, nós temos artigo 10, nós temos artigo 11, todas trazendo aí essas cláusulas que a professora Ana Cláudia Tumi já nos falou aqui hoje, sobre as cláusulas PPT. E aí o artigo 29 também, um artigo específico que foi acrescentado, que trata de maneira também particular, por assim dizer, da limitação ao acesso de benefícios do tratado. Então, em que situações que os benefícios do tratado poderiam ser negados. Eu sempre acho muito importante dizer que, ao tratarmos de direito tributário internacional, nós naturalmente falamos sobre a Convenção Modelo da OCDE, mas precisamos olhar para os tratados específicos celebrados pelos países. A figura da OCDE, nos últimos meses, talvez possa ser comparada com a figura da OMS, nesse momento de pandemia. Quem daqui não gostaria de ter um organismo, uma instituição internacional como a OMS, apta a dar orientações, a fazer testes e dizer como todos os países devem se comportar para sair bem dessa situação dramática que estamos passando? Todo mundo gostaria. Mas eu acho que todos nós percebemos que não basta que a OMS dê recomendações. Alguns de nós aqui provavelmente precisam, às vezes, implorar para que seus governantes adotem as recomendações da OMS, porque a OMS dá recomendações e cabe a cada estado aplicar o que lhe cabe.
A OCDE também dá recomendações. E cabe a cada país, a cada estado, acolher essas recomendações, seja na celebração de acordos internacionais bilaterais ou mesmo multilaterais, e também realizar alterações no seu sistema doméstico. Mas eu sempre tenho um pouco de receio quando eu vejo alguém sustentando algum tema, como planejamento tributário internacional, segurando as guidelines da OCDE, e eu fico procurando onde estaria escondido o Código Tributário Nacional. Então, é importante olhar para o nosso caso concreto, e é disso que eu gostaria de falar aqui hoje, rapidamente, já caminhando para a parte final da minha apresentação. O que é o Brasil nessa conversa toda? É um país sem GAR. O Brasil não possui uma norma geral de intolerância ao planejamento tributário. Essa é uma posição que tem sido defendida há muito tempo por boa parte da doutrina, e o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 2446, já citada pela professora Ana Cláudia Tume, tem caminhado para o entendimento de que o Brasil realmente não tem uma GAR, o Brasil apenas reage contra operações simuladas. O Brasil somente reage contra fraude em matéria tributária, ponto final. Ao lado disso, nós temos aproximadamente 35 acordos de bitributação celebrados pelo Brasil. E os acordos mais recentes, como Argentina, Israel, México, Rússia, Turquia, Venezuela, e com a Suíça também, mas ainda não em vigor. Argentina, nós renegociamos o tratado, o Brasil não assinou a MLA, e nós estamos renegociando os tratados, como ocorreu com a Argentina, incorporando algumas dessas ideias. Esses novos tratados seguem este novo padrão OCDE. O seu preâmbulo já traz a sua intenção de reagir a operações de thrift shopping, e todas aquelas peculiaridades das cláusulas PPT. Mas eu gostaria de propor um cenário aqui, análise, um cenário que talvez abarque um universo maior de situações. Então, considerem este cenário. Tratados celebrados no período pré-BEPS. Claro que o Brasil possui alguns tratados com dispositivos específicos, limitando o acesso ao benefício em determinadas situações. Mas essa constância se tornou maior após o projeto BEPS realmente ganhar corpo. Então, imaginemos aqui aqueles nossos tratados pré-BEPS. Nós temos tratados dos anos 70, que não há uma cláusula PPT. Em uma situação em que aquela conduit company, aquela empresa que estava intermediando, ela não é uma empresa de papel, é uma empresa que tem operação, ela existe. Ela não é uma mera P.O. Box, não há fraude aqui, tudo existe. E aí, eu vou até deixar a situação com duas complicações diferentes. Podemos dizer que aquela operação existe só para me valer do tratado. Tudo bem. Mas, como a Ana Cláudia nos provou que a trazer, talvez, outras razões não tributárias, um outro cenário. Tá ok. Há outras razões. É uma região estrategicamente importante por questões logísticas, então vou estabelecer uma empresa lá. Em um país que não possui GAR. Como lidar com uma situação dessa? E aí eu apenas aqui faço uma observação, reafirmo isso, não vejo, e tive o prazer de publicar nos anais do Congresso, no e-book que vocês receberam, um artigo com Roberto Codorniz, em que nós defendemos a ideia em que não há relação de dependência necessária entre um PPT e uma GAR, ou seja, eu posso ter um país sem GAR celebrando acordo com o PPT, não é necessário sequer haver convergência entre a GAR e o PPT. A GAR pode ser muito mais restrita do que o PPT ou vice-versa, não é necessário qualquer convergência, mas é impossível negar que um país com uma melhor experiência na aplicação da sua própria GAR talvez cometa menos erros ao aplicar o PPT. Então, este é o cenário que nós temos hoje no Brasil, a minha leitura, ao menos em relação a boa parte dos tratados celebrados no período pré-BEPS. Meu último slide. Trago aqui um caso concreto. Eu, assim como o Philip Baker, também tenho muito receio ele disse que não comentaria alguns casos em que ele está trabalhando, casos conhecidos de todos nós. Também tenho muito receio de comentar casos em que eu esteja atuando. E eu e o Dr. Valadão, nosso presidente aqui hoje, nós servimos ao país durante alguns anos como conselheiros do CARF juntos. E eu nunca comentei nenhum caso que eu estivesse julgando. Mas eu já não sou conselheiro mais do CARF.
o caso já é publicado, o acórdão segue aqui abaixo, me sinto confortável em comentar agora. Este é um caso, o caso Eagle, todos nós conhecemos por este nome, o caso Eagle. É um caso que retrata muito bem como há talvez um risco de uma influência negativa na aplicação de teorias de intolerância ao planejamento tributário no âmbito doméstico, quando se lida com uma situação internacional. Este é um caso julgado numa esfera administrativa. O Brasil, embora não possua GAR, possui uma jurisprudência administrativa bastante controversa, em algumas decisões já do Poder Judiciário, poucas a respeito da matéria, mas essas decisões revertendo muitos dos julgamentos do CARF. Por isso, ainda não é possível dizer que nós temos um case law que possa servir de diretriz sobre a matéria. Mas, neste caso, me parece que o tribunal, muito influenciado por uma abordagem que se refletiu em casos de ágio, de goodwill, baseados em algumas ideias de dever fundamental de pagar tributos, um princípio da solidariedade, talvez um pouco mais aflorado do que a nossa legislação permita, muito influenciado sobre isso, compreendeu que, em uma situação em que eu tenho o Brasil, a empresa Eagle, Uruguai, uma subsidiária uruguaia, e uma empresa na Espanha, na qual a empresa brasileira controla a empresa espanhola e esta empresa espanhola controla a empresa uruguaia, as regras brasileiras CFC deveriam ser aplicadas, sim, para que o Brasil alcançasse os lucros obtidos pela empresa uruguaia, inclusive por desconsiderar a existência dessa empresa espanhola, porque não seria realmente uma empresa, já que seria, em tese, uma conduit company que teria o objetivo apenas de permitir o acesso aos benefícios do Tratado Brasil-Espanha, já que o Brasil não possui tratado com o Uruguai. Este é o cenário. Um cenário curioso também, porque a empresa espanhola possuía atividade, ela possuía lucros próprios, ela pagava tributos na Espanha. O Tribunal Brasileiro fez uma pergunta à Espanha e a Espanha respondeu expressamente: sim, é uma empresa que paga tributos aqui. Eu não quero me alongar, eu apenas deixo aqui muito pontuado a minha posição, que, caso alguém tenha curiosidade de saber mais detalhes, como julgador, eu dei minha declaração de voto neste caso. Particularmente, eu vejo uma situação desta como uma situação legítima, em que não se poderia desconsiderar a existência dessa empresa espanhola. Os benefícios do tratado deveriam ser concedidos, sim, às relações existentes entre essa empresa, e talvez eu chegue, inclusive, ao negar os benefícios do tratado, chegue perto, talvez, de um conceito de treaty override. Então, aqui, ao lado desses pontos tão importantes de state aid, em que o professor Philip Baker nos trouxe os limites dos estados para aflorar o intuito de planejamento tributário das empresas, eu trago aqui este ponto de que quais seriam os limites dos estados em desconsiderar planejamentos tributários à revelia da inexistência de normas no tratado, e mesmo a revelia de uma norma no direito interno que lhe dê suporte a isso. E com essas provocações, eu passo a palavra à professora Clara. Obrigado. Muito obrigada, Luiz Flávio. Muito obrigada por toda a sua explicação. Eu queria pedir que disponibilizassem o resultado do nosso quiz, por favor. Perfeito. Então, temos praticamente um empate acerca da compatibilidade ou não do PPT com o princípio da segurança jurídica. Agora sim, passando à análise da evolução da jurisprudência administrativa e judicial acerca do tema do planejamento tributário internacional, eu gostaria que lançassem a segunda pergunta, e eu gostaria de passar a palavra ao senhor presidente Marcos Valadão. Ok. Obrigado, Clara. Antes de iniciar minha apresentação, que eu vou estar restrita ao caso de planejamento tributário envolvendo normas CFC, eu vou fazer um pequeno comentário sobre a apresentação aí de GAR, de nome geral anti-abuso, especialmente PPT. Não concordo em alguns pontos com o que o professor Luiz Flávio, isso já é clássico, mencionou. No Brasil,
só se faz afastamento de planejamento tributário quando há fraudes. Não é essa a realidade das decisões administrativas nem judiciais. Tem muitos casos, sim, onde os atos negociais são perfeitos, lídigos, são do ponto de vista do direito privado, sem nenhum vício, mas que são afastados em função de conter um abuso, de até um abuso ao ordenamento, mas um abuso contornando a ocorrência do fato gerador, ainda que não temos uma norma geral antiadesiva regulamentada. Então, na prática, isso não tem funcionado bem assim. Naquele caso específico do caso Eagle, a gente estava na votação, estávamos na decisão, tanto o Luiz Flávio quanto eu, nossos votos foram divergentes, não disse isso é clássico em alguns temas, não todos, né? Eu entendo que ali houve, sim, um contorno abusivo do tratado, e é isso que consta na decisão, dos tópicos da decisão, justamente sobre isso. E aí tem toda aquela questão que, se os tratados, embora não tenham uma norma, quando não tem uma norma escrita no tratado de abuso, o tratado é construído para disciplinar a relação entre os dois países. Se, de uma certa forma, a empresa contorna essa relação e coloca um terceiro país na relação, e há um grau de abusividade auferido, o tratado pode ser afastado. No caso de um outro Estado não concordar, inclusive, a empresa tem sede lá, ou tem uma subsidiária lá, ou pelo menos é contribuinte lá, ela pode, inclusive, caso entenda assim, que houve um treaty override, disparar ou propor um MAP, uma solução de controvérsias aí, porque o outro país estaria sendo prejudicado também na sua competência tributária. Então, tem outras formas de solucionar essas questões. É só para me posicionar aí em relação a esse tema, porque nosso tempo está indo rápido, depois eu não teria tempo de comentar. Eu vou, então, voltar aqui para a minha apresentação, ok? Mas eu vou voltar esse tema do GAR ao final, porque tem um aspecto importante, que eu acho que é mais coletivo na discussão. Ok? Bom, eu vou falar sobre as normas CFC brasileiras e se os tratados aplicam ou não. Essa é uma discussão atual, importante, e que está para ser resolvida ainda, mas eu vou fazer um histórico e tentar me manter no tempo aqui, que eu já gastei um pouco dele para comentar sobre essa questão da norma geral antilesiva e PPT, e a existência ou não de PPT. Bom, o Brasil, isso é importante tratar aqui, porque eu sei que tem muitos colegas na audiência que são de outros países e tal, e não conhecem a realidade legislativa brasileira nesse aspecto. Então, acho importante fazer essa perspectiva histórica, ainda que rapidamente. O que acontece é que, até 95, o Brasil não tinha, na verdade, 96, não tinha uma tributação em bases universais. Então, houve uma alteração na legislação naquela época, a Lei 9249. O Código Tributário Nacional, que é a nossa norma geral, também foi alterada, ampliando aí o escopo de competência, ou de incidência, melhor dizendo, a quem diga competência, escopo de incidência do imposto de renda, e a legislação em bases universais foi implementada. Houve uma certa divergência no início, mas ela tributava apenas quando fossem distribuídos dividendos. Em 2001, e aqui começam os problemas, a medida provisória 2158/85, no artigo 74, ela muda completamente o escopo da tributação em termos temporais. Ela tributa, uma vez apurado o lucro lá fora, ele é automaticamente considerado apropriado pela empresa brasileira e, portanto, tributado aqui. Não vou discutir o mérito desse tipo de tributação, isso é outra questão, que tem mais contra do que prós, mas é assim que era a lei, e a questão é se ela seria constitucional ou não. Então, isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal em 2001, mas a decisão só sai muito tempo depois, em 2013, e o Supremo inova em termos de abordagem, trazendo para o tema da discussão a existência de operações ou não em paraísos fiscais, porque, no contexto de normas desse tipo, normas CFC, historicamente, elas surgem para evitar abuso. E aí o Supremo constituiu a decisão assim, uma decisão complexa, de forma que só se tem certeza da constitucionalidade de tributação dessa forma
em controladas em paraísos fiscais e que é inconstitucional tributar, controladas em paraísos fiscais, está certo, e que é inconstitucional tributar coligadas, né? Empresas que não se tem controle em outra jurisdição, coligadas, localizadas em jurisdições que não são consideradas paraísos fiscais. Usa essa expressão paraísos fiscais, mas são jurisdições de baixa tributação, tecnicamente falando. Para as outras situações derivadas, empresas controladas, localizadas em jurisdições que não são paraísos fiscais, ou empresas meramente coligadas em paraísos fiscais, decisão não é precisa. Como não há uma taxatividade da decisão, se entende que a norma, pelo princípio de que a norma é presumidamente constitucional, elas continuaram sendo aplicadas, entendidas como constitucional. No bojo dessa decisão, vem, então, a nova legislação, que é a Lei 12.973, editada antes como MP 260 de 2007, então a 12, que se transforma, né, que é aprovada como 12.973 em 2014, e essas novas regras elas se conformam com o escopo decisional do Supremo, de forma que a nova norma CFC, que está em vigência hoje, ela não teria esses problemas de inconstitucionalidade em princípio. Mas alguns temas ainda são importantes, porque não foram tratados no Supremo. Um deles é as interações possíveis entre os tratados e as normas CFC, os tratados de dupla tributação. Então, só para consolidar o estado atual, então, nós temos dois pontos ainda importantes para ser discutidos. A constitucionalidade da lei em respeito a companhias controladas em jurisdições que não são paraísos fiscais, e se os artigos 7 e 10 das convenções interagiriam de forma a excluir a aplicação da CFC. A par disso, e depois disso, né, dessa discussão ser assentada, como ser resolvida, tem o projeto BEPS, que trata, uma de suas ações, a questão do escopo da CFC, que poderia ir um pouco além, para preservar a erosão da base, um pouco além do mero escopo anterior, clássico, que seria uma norma geral anti-elisiva, uma norma anti-elisiva específica, uma SAR, Specific Anti-Avoidance Rule. Essa nova visão de que seria um novo tipo de norma CFC, como é que isso poderia ser, como deveria ser, amolda-se um pouco, do meu ponto de vista, a que o Brasil adotou na Lei 12.973, que é a atual legislação em vigor. Ela trouxe algumas novidades, distinguindo, ainda que não de maneira muito eficaz, mas distinguindo entre renda passiva e renda ativa, coisa que a lei anterior não fazia, dentre outras questões de poder, pelo menos transitoriamente, diferir o pagamento. Mas, claro, ela não tributa mais a distribuição de coligadas automaticamente, então se adequou ao julgamento do STF. Bom, como é que está o principal ponto da nossa discussão aqui? Que é a interação entre a norma CFC e os casos decididos na Justiça e no Tribunal Administrativo, especificamente no CAF. O julgado mais marcante, e que é o último mais importante, é o caso Vale, de 2014, recurso especial 1.325.709, que a companhia brasileira tinha companhias controladas de Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo e Bermuda, e a decisão da Corte Inferior foi que manteria a aplicação da lei, e aqui ainda estamos com a 74, né? O artigo 74 antigo da legislação anterior, a 12.973. A decisão entendeu, o CJ entendeu que o artigo 7º se aplicaria e afastaria. Depois eu volto à questão dos fundamentos em si, mas a decisão foi baseada no artigo 7º, dizendo que se afastaria a aplicação da norma brasileira, porque se derivaria da prevalência da boa-fé, e que o artigo 98 também, no CTN, se aplicaria. O artigo 98, indubitavelmente, se aplica sempre, né? Os tratados prevalecem sobre a legislação interna. A decisão não foi unânime, né? E se baseou muito nos comentários da OCDE.
Aí vem aquela discussão se a norma brasileira se amolda ao conceito de norma CFC ou não. Mas isso é o que foi decidido no STJ. O CARF é uma decisão, também num caso importante, no caso do Petrobras, que foi em 2016. Aqui a empresa tinha uma controlada na Holanda, Netherlands, e tem um acordo, o Brasil tem um acordo com a Holanda, e o CARF entendeu que o artigo 7º ou 10º, que também foi considerado a questão dos dividendos, né, também há um link ali com o artigo 10 na norma CFC, mas o entendimento dessa decisão, que aqui foi voto de qualidade, né, o nosso colega no painel, o professor Luiz Flávio, também estava presente à época, ele foi o relator, eu fui quem escreveu o voto vencedor, mas, repito, foi o voto de qualidade. Então, nesse caso, entendeu diferente do que entendeu o STJ, entendendo que não haveria afastamento pelo artigo 7º dos tratados, afastamento da norma CFC brasileira. Então, de maneira resumida, a Corte Judicial, decisão mais recente, entende que afasta, o CARF entendeu que não na última decisão, tem outras decisões mais recentes. Os argumentos prós, a favor e contra, então, a lista dessa variação possível. Um dos pontos importantes é que a norma brasileira não seria legislação CFC, portanto, o tratado se aplicaria a ela, o tratado só não se aplica quando é uma norma CFC clássica, no sentido de que é uma norma de abuso. A posição da vencedora no acordo do CAF é que a legislação brasileira tributa o acréscimo patrimonial, ou seja, a variação patrimonial positiva reconhecida na empresa brasileira, não tributa efetivamente a subsidiária estrangeira, mas a controlada estrangeira, que está domiciliada no outro país, mas sim o reflexo patrimonial desse lucro obtido lá fora, aqui no patrimônio brasileiro, isso é que é tributado, e que a norma brasileira estaria em linha com a ação 3 do BEPS, sendo uma espécie de uma norma antiadesiva específica, mas com um escopo mais amplo. Então, esses pontos todos foram colocados, mas são os principais argumentos prós e contra, basicamente. Agora, do ponto de vista até do judiciário, que isso não vai afetar muito uma interpretação no tribunal administrativo, mas o fato, e aqui é só uma discussão, né, indo um pouco além, o fato da pandemia trazer problemas de caixa, problemas de déficit estrutural mais graves, pode impactar uma decisão judicial no que a gente chama de jurisprudência ou hermenêutica consequencialista. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso pode ser trazido à baila quando for decidido esse tema nos tribunais, especialmente superiores, especialmente no STF e outros casos no STJ. Então, ainda vamos ver se esse aperto financeiro impactou ou não a decisão dos tribunais superiores. Bom, vamos agora para o cerne da discussão. No ponto de vista dos tratados brasileiros, da legislação brasileira, os tratados afetam como a norma CFC brasileira, que tributa a controlada no exterior, trazendo o lucro para ser tributado no Brasil. Como é que isso fica em face dos acordos? Bom, aqui é importante notar que os acordos não têm digamos, um tratamento uniforme em relação ao tema. Então, a gente tem tratados que são completamente silentes em relação a esse tema. Nós temos tratados que dizem as normas CFC não são afetadas pelo tratado.
Nós temos tratados que afastam efetivamente a aplicação da norma CFC da forma como ele está redigida, e tem tratados que podem afetar ou não, dependendo da forma que você interpreta o dispositivo. Então, na verdade, você tem 4 variações. Oi. Desculpe, mas vamos nos atentar ao horário, por favor. Por isso, tá, já estou terminando. Conclusão, por favor. Já estou terminando. Então, nós temos 4 alternativas. 2 minutinhos. 4 alternativas. Os tratados que têm dispositivo nenhum, certo? Temos tratados como o tratado com México, Venezuela e Rússia, que claramente diz que a norma CFC não é afetada pelo tratado, está lá no protocolo. Nós temos tratados como a República Tcheca, Noruega e Eslováquia, que, evidentemente, pela redação do dispositivo, que os lucros não distribuídos não serão tributados, ou seja, tributa só na distribuição. Esses dispositivos desses tratados claramente afetam a aplicação da norma CFC, ou seja, em relação com esses países, a norma CFC não vai se aplicar, porque há uma proibição expressa de aplicação de tributação de lucros não distribuídos. Lucros não distribuídos na corporação em outro país não é tributado do Brasil, então, na contraparte. Então, é o terceiro tipo. E o quarto tipo, é que dá uma interpretação possível que pode aplicar a CFC brasileira ou não, em função de se interpretar se as normas se aplicam só para dividendo distribuído, efetivamente distribuído ou não, ou se é uma norma que antecipa o tratamento dessa distribuição. Então, os acordos com Áustria, Equador, Espanha e Índia têm disposições desse tipo. Elas são diferentes, elas têm variações, elas têm restrições. Por exemplo, no caso da Áustria, isso ela vai se aplicar se a participação brasileira na empresa estrangeira for acima de 25%. Então, esses dividendos não serão tributados. Mas quando forem distribuídos, esse aqui é o ponto. Mas eles estão lá, refletem o patrimônio da empresa no Brasil, da associada lá. Isso é tributável pela norma CFC ou não? É uma discussão. O fato é que o dia que distribuir, está isento, se tiver mais de 25. Então, é uma questão ainda em aberto. Isso, até onde eu sei, não foi decidido interpretando esse dispositivo especificamente para alguma situação específica. No caso da Espanha, que a gente acabou de ver, isso foi superado porque afastou a aplicação do tratado por entender que havia tax planning, abuse tax planning no caso, e aí não deu para discutir esse ponto. Mas, de toda sorte, é um tema ainda aberto, essa quarta forma de dispositivo, e onde, naqueles casos que os tratados não têm nenhum dispositivo, nem que aplica, nem que não aplica, nem afasta, não afasta. Portanto, essa é uma situação, na verdade, que aparentemente é simples, ela vai depender muito de como está redigido os dispositivos em cada um dos tratados em relação àqueles outros que não têm nenhum dispositivo que fala de norma CFC ou que afetaria a tributação dos lucros ou dos dividendos quando distribuídos. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Marcos. Obrigado. Eu Clara. vou passar imediatamente a palavra. Luiz Flávio, você tem 1 minuto, por favor. Gostaria de ter apenas 30 segundos, porque, na verdade, eu gostaria de ouvir mais o Felipe e a Isabel também. Apenas uma pequena menção que eu acho que em um evento como esse não pode deixar de ser dito. O Marcos nos trouxe um caso realmente muito importante a ser estudado, o caso Petrobras. Recomendo a todos estudem o caso, que tem interesse. É um caso histórico. Foi a última sustentação oral realizada pelo professor Alberto Xavier, um dos pilares da doutrina do direito tributário internacional no Brasil, que nos deixou pouco tempo depois. E é um caso interessante também que marca, talvez, uma alteração na jurisprudência administrativa, em que eu tenho a Procuradoria da Fazenda Nacional reconhecendo a aplicação do tratado, mas requerendo a aplicação do artigo 10º, a cláusula de dividendos, como defendendo a ideia de que a regra CFC brasileira, por assim dizer, tributaria dividendos fixos, enquanto que o contribuinte reclamava a aplicação do artigo 7º, dizendo que seria a tributação de lucros oferidos no exterior. O Tribunal Administrativo
por voto de qualidade, a maioria, não me lembro agora, decidiu que, na verdade, o tratado não seria aplicável, porque a tributação seria em empresa brasileira, pouco importando se, na verdade, era um mero reflexo, pelo MAP, dos lucros que estavam sendo oferidos pela empresa estrangeira residente no estado com o qual o Brasil possui tratado. É um caso bastante interessante a ser estudado. Apenas para fazer uma última menção, nós tivemos na nossa disciplina do mestrado do primeiro semestre, uma disciplina que eu lecionei junto com o professor Luiz Eduardo Chueri e o professor Pedro Chueri, uma disciplina sobre regras CFCs. E aí, em razão da pandemia, a disciplina foi inteira online e a cada aula nós trazíamos um convidado, um professor estrangeiro. E aí, sempre que nós apresentávamos a regra brasileira, o professor estrangeiro apresentava uma certa surpresa, dizendo, nossa, é diferente a regra de vocês, né? E aí, nós chegamos talvez a uma conclusão que nós não podemos chamar que nós temos no Brasil de regra CFC. Então, quando a OCDE faz diferentes comentários das regras CFCs, ela parte da premissa de uma regra que está se voltando contra o abuso, contra tributação, contra represamento de rendimentos passivos ou coisa do tipo. O Brasil não há essa diferenciação, não é uma regra que reage contra o abuso, mas sim uma regra que tributa imediatamente todo e qualquer lucro auferido no exterior por um subsidiário. Então, com essa que o Marcos, de uma maneira bastante clara, nos trouxe também na sua apresentação. Então, agradeço a oportunidade de mais essa observação. Claro, obrigado. É uma SARS Plus. Vamos passar a palavra agora ao Filipe, por favor. I just wanted to make two very brief comments about... Dois comentários rápidos sobre os CFCs e... Primeiro comentário é que nós temos um caso no Reino Unido similar, o IGO, e o relacionamento com a BRICON. E nós resolvemos de uma forma diferente no Tribunal de Recursos. Se você olhar a legislação do Reino Unido e concluímos que o CFC e sua lei não estava tributando a mesma receita quanto o tratado aplicava. Então, o tratado aplicado, a subsidiária da receita então, tributou uma noção de noção computacionada por referência naquela receita em Singapura. Então, não houve conflito com o tratado. O segundo ponto que eu quero mencionar é, acredite ou não, nós temos um caso no momento com o CFC e State Aid, auxílio do Estado, então, que eu falei anteriormente, então, a legislação emendada entre 2013 e a Comissão Europeia falou, bom, então, fizemos a legislação para ser fácil evitar, e tem lacunas nela, e devido ao fato de não aplicarmos a legislação anti-avoidance para determinada receita, especialmente a receita de subsidiárias financeiras, então, portanto, demos o State Aid, o auxílio do Estado. É um conceito interessante, então, estreitando o anti-avoidance, essa regra você pode permitir às empresas a entrarem no engajamento de planejamento fiscal, então, representando não vou falar muito que eu represento o governo do Reino Unido nisso, então, é a lei anti-elisão. Thank you pelo convite, e agora eu passo a palavra direto à professora Isabel. Muito obrigada. Obrigada, Clara. Obrigada a todos. É um prazer estar nessa tarde de hoje com todos vocês, mesmo que não seja sendo presencial. Eu queria agradecer ao Luiz Flávio, ao professor Chueri pelo convite e principalmente por estar participando de um painel com tributaristas que eu admiro tanto. Então, eu vou, considerando o tempo, eu vou ser bem objetiva na minha apresentação, eu vou compartilhar com vocês e eu acho que o timing, a ordem não poderia ter sido melhor, porque eu vou ilustrar um pouquinho o que a gente discutiu aqui sobre o que está sendo tolerado como planejamento tributário no Brasil e o que o Tribunal Administrativo
tem desconsiderado. E eu vou usar para ilustrar essa discussão o caso da venda indireta de participação societária. Antes de entrar nos casos propriamente ditos, eu separei de propósito um caso que o fisco foi vencedor, no seguinte sentido de que se desconsiderou a venda indireta e a tratou como uma venda direta, e um outro caso em que o fisco permitiu o planejamento que foi feito pelo contribuinte, que mesmo reduzindo a carga fiscal da operação, foi aceito pelo Tribunal Administrativo. E antes de eu entrar no primeiro caso, eu vou também fazer uma breve explicação sobre a situação da tributação de venda indireta de participação societária segundo a legislação brasileira, por não residente. A gente tem o artigo 26 da Lei 10.833, e o que esse artigo 26 ele coloca? Que o adquirente, seja ele pessoa física ou jurídica, residente no país, ou mesmo o procurador, quando esse adquirente for um não residente, representar um não residente, ele é responsável por reter e recolher o imposto de renda sobre o ganho de capital do alienante, que no caso é um não residente, quando estiver sendo feita a venda de um ativo localizado no Brasil. Então, é importante a gente frisar isso, ativo localizado no Brasil, porque estes são os termos da lei. Então, hoje, olhando o artigo 26, e eu não tenho dúvida, o Brasil não tributa a venda indireta de participação societária. A nossa lei se restringe a tributar o ganho de capital do não residente, mesmo que a aquisição também seja feita por um não residente, quando o ativo envolvido nessa venda seja um ativo localizado no Brasil. Então, esse é o pano, é o aspecto legislativo que a gente tem e a lei que governa essa situação. E aí a gente vai ver esse diagrama que eu tenho aqui, ele representa o primeiro caso, que é o caso da Cosan, enfim, que é o caso em que a Cosan adquiriu a Aesso. Então, a estrutura que se tinha inicialmente societária era o seguinte: eu tinha duas holdings na Holanda e controladas por uma outra empresa, e essas duas empresas controlavam a empresa Target no Brasil. E essa empresa e o comprador, que no caso era brasileiro, tinha interesse em adquirir esse outro ativo brasileiro. Só que na hora de se estruturar essa operação, o vendedor lá fora não tinha interesse em se desfazer dessas holdings na Holanda. Então, foi negociado, e isso foi estruturado no próprio contrato de compra e venda, que o adquirente brasileiro, então o comprador em verde, o buyer, iria adquirir as novas sociedades que estariam sendo incorporadas na Holanda e que seriam essas novas sociedades o objeto de aquisição do comprador brasileiro. E por que isso estaria sendo feito desse jeito? Para que o brasileiro, o comprador, tivesse adquirindo ativos no exterior e não ativos localizados no Brasil, e para não houver a tributação no Brasil. E esse caso foi objeto de autuação fiscal, e o que é importante aqui a gente olhar, quais foram os argumentos que fizeram prevalecer a decisão do Tribunal Administrativo de que esse planejamento não foi aceito e que, na verdade, estava se vendendo um ativo no Brasil. A primeira coisa que se verificou foram nos documentos de compra e venda, no SPA, que o que estava sendo objeto da venda, na verdade, todas as cláusulas faziam menção à empresa Target, ao objeto, ao ativo brasileiro, não as sociedades novas que tinham sido constituídas na Holanda. Além disso, na época em que foi assinado o SPA,
segundo consta no acórdão, as sociedades New Way e New B nem haviam sido incorporadas ainda. Elas tiveram uma existência totalmente efêmera, de 3 meses, entre a incorporação e a liquidação, porque logo depois também de feita a venda, elas foram também liquidadas. Então, este foi outro argumento que foi verificado e analisado no acórdão. Outro ponto também que é interessante colocar é que isso tudo foi feito para evitar retenção na fonte. Então, o que o fisco também entendeu? Que a remessa do valor tinha sido uma remessa líquida. Então, quando ele foi também, ele desconsiderou a operação e falou, não, o que está sendo vendido é o ativo brasileiro, e foi aplicar o imposto de renda retido na fonte, foi feito um gross-up do valor, o que fez com que o responsável pelo recolhimento tivesse que recolher um valor ainda maior de imposto devido. E tiveram também algumas outras discussões sobre o valor do investimento, porque para apuração do ganho precisaria se apurar esse valor, mas o foco não é esse. A questão verificou-se, nesse caso, que quando eu tenho situações efêmeras, situações pré-ordenadas que visam, de certa forma, mudar aquilo que realmente o contribuinte quer, porque, no caso, o contribuinte brasileiro queria efetivamente adquirir a companhia brasileira. Isso foi desconsiderado. Então, assim, foi tributada uma venda indireta como direta fosse, porque, na verdade, isso, ao meu ver, pelos fatos narrados no acordo, realmente deveria ser uma venda direta com aplicação da tributação na fonte. Por outro lado, a gente tem uma outra situação, que é um outro acórdão, que é também de venda de participação societária de venda indireta, em que eu tenho uma estrutura societária pré-operação bem complexa, como vocês podem ver no desenho. Então, o que a gente tem que focar aqui é assim, que a empresa brasileira ela era controlada por 3 outras empresas brasileiras, além de uma estrangeira localizada em Cayman. Então, se eu tenho uma estrutura, essa estrutura faria com que eu tivesse a venda por 3 empresas brasileiras e uma empresa no exterior, para eu ter a venda de 100% dessa empresa target no Brasil. Só que também foi negociado, e isso, assim, no momento em que foi vendido, foi feita uma reorganização societária. E qual foi a decorrência dessa reorganização societária? O controle da empresa brasileira que ia ser objeto de venda, ele passou para quem? Para uma empresa, só uma empresa holandesa, então só uma empresa localizada no exterior, além de ter uma holding 2 no Brasil. A holding, se vocês olharem no desenho anterior, a holding 1 e 3, elas foram incorporadas, elas sumiram desse desenho aqui. Então, no desenho final, eu tenho a venda por uma empresa, eu vou ter uma empresa holandesa controlando uma brasileira que, por final, também controla a empresa objeto brasileira. E quem foi o vendedor? O vendedor, no caso, foi a nova empresa holandesa. Então, esse caso, diferente do anterior, houve uma tributação, uma retenção na fonte e houve a tributação na venda. Mas o que o fisco alegou e por que houve a autuação? Porque o fisco brasileiro, ele alegou que a venda, na verdade, deveria ter sido feita pelas empresas brasileiras que antes controlavam a empresa que foi objeto de venda. Então, e por que isso? Porque quando eu tenho a venda de participação societária por empresa brasileira, eu teria uma apuração do ganho com uma carga de 34%, ao invés de uma carga de quando o não residente vende não localizado em paraíso, que vai de 15% a 22,5%. Então, o que eu mostro aqui? Isso vai na linha do que a Altumi muito bem colocou, que é essa insegurança em saber o quanto que reduzir a carga fiscal gera risco para o contribuinte, já que a gente não tem uma GAR. E a gente vê nesses 2 casos que, no primeiro caso,
pela descrição dos fatos, realmente houve um abuso do contribuinte e houve uma desconsideração. Nesse segundo caso, houve uma reorganização. E no relato dos fatos que levaram o acórdão ser favorável ao contribuinte, se verificou também a questão societária do vendedor, que essa reorganização que foi proposta pré-venda foi implementada em diversos outros países emergentes, que a empresa, o grupo vendedor, estava saindo da posição em outros países emergentes, que isso não foi algo efêmero, pré-venda, só para reduzir a carga fiscal, mas que no caso da venda do Brasil, realmente teve uma redução de carga, mas essa redução não zerou o imposto a ser pago, foi pago o imposto. E também o que se verificou no acórdão, e é muito interessante, é que eles vão na linha e falam a simples redução da carga, sem se provar que houve um planejamento abusivo, uma estrutura artificial, não é suficiente para que eu tenha uma desconsideração da reorganização societária e da estrutura utilizada pelo contribuinte. Então, a gente vê que a gente tem situações hoje no Brasil e o contribuinte fica nessa insegurança de saber até onde o planejamento ele vai ser aceito e até onde ele vai ser desconsiderado. E seguindo nessa linha do que a gente conversou até agora, que a gente tem com relação à venda indireta? Hoje, a nossa lei não tributa a venda indireta, tributa só a venda direta, a venda de ativo localizado no Brasil por não residente. O Brasil quer mudar essa regra, e aí eu coloco para vocês, faz sentido mudar essa regra? Isso traria mais segurança? E como mudar essa regra? A gente teria que definir o que seria ativo brasileiro. E nessa nova regra de tributação de venda indireta, se a gente vai implementar, e colocando isso também num cenário de Covid, quanto isso poderia influenciar no fluxo de investimento direto no país, que também é uma questão a ser ponderada, como implementar. E a gente vê em diversos países, com a experiência internacional, a gente tem o último toolkit preparado pelo Fundo Monetário Internacional, junto com o G20, junto com o interesse de países em desenvolvimento, que tem preocupação nessas vendas indiretas sendo realizadas de grandes empresas relacionadas, por exemplo, com a exploração de recursos naturais dos países emergentes, como regulamentar essa situação. E aí a gente poderia ter modelos muito diferentes. A gente tem países que simplesmente abriram mão e falaram, não vamos tributar a venda indireta. A gente tem países como a China, que qualquer troca de controle é submetido à autoridade fiscal chinesa. A gente tem outros países que misturam o modelo de ter regras bem definidas para falar o que é a tributação da venda indireta, se há um nexo, porque essa regra só deve existir, e faz sentido existir, se conseguisse delimitar muito bem o nexo desse ganho de capital do não residente com o ativo brasileiro. Esse nexo entre o ganho de capital e o país da fonte é que é a chave para a legislação bem feita. E, além disso, nesse sentido, valeria a pena, junto com essa norma bem definida, a gente ter uma norma específica anti-elisão. Alguns países também têm usado essa estratégia. Então, eu deixo aqui para vocês essas questões para a gente refletir e agradeço imensamente a oportunidade de passar essa tarde com todos vocês. Muito obrigada, Clara. Marcos, vamos caminhar para o encerramento, por favor. Obrigado aí pela palavra, Clara. Gostaria de agradecer a todos os panelistas. Sou o Philip Baker, desde a Inglaterra, Ana Cláudia, Luiz Flávio, Isabel. Brilhante abordagem aí sobre o tema das transferências indiretas. Pena que a gente não tem tempo aqui para comentar um pouco sobre isso, mas, sem dúvida, mostra que é preciso de ter SAR e GAR nesses casos. E obrigado aí, Clara, pela coordenação e coordenar aqui o nosso painel. Então,
Abro a palavra aí se alguém quiser fazer uma despedida final. Obrigado a todos. Professor Felipe? Ok? Então, encerramos o painel por aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.